E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um Na Mesa. Bom demais estarmos aqui juntos, reunidos. Caipão, tudo certo? Maravilha, e agora já é quase 10 horas da manhã. A minha professora do ensino fundamental falava para os meus pais que eu só acordava depois das 9 e pouco assim na aula. Sério? A gravação Eu não dormia, nunca dormi na escola, mas eles falavam assim que ficava mais assim... Estado de meditação. Refletindo. Tá fazendo download da alma ainda, né? Tava ainda mais... E, enfim, algo que eu creio que é uma marca, assim, sabe? E aí, Caipão, a Ondadura online voando? Voando, várias cidades aí, inclusive... Pois é, cara, e o GP na Uganda? Conta Exato. aí, velho. Como é que é? Muito legal, Nunca a gente na teve Uganda. o primeiro GP na Uganda. Nossa, mano. Onde é que fica Uganda? África Oriental. Nossa, Exatamente. mano. Uma mulher da nossa igreja, né, que era membro lá na Ondadura São Paulo, ela, enfim, trabalha numa empresa que uma das sedes está lá na Uganda também, daí ela acabou se mudando para lá. E chegou lá e quis levar a Ondadura junto com ela, através da Ondadura Online, né? E começou um grupo pequeno com pessoas de lá mesmo, né? Então é em inglês que ela faz o grupo pequeno com eles e tudo mais. E foi bem legal, ela já teve ali... Ela, enfim, me mandou vários testemunhos, assim, de como foi. A semana passada foi a primeira vez, né? Essa semana já teve a segunda, enfim... bem legal mesmo, assim, perceber esse nosso avanço, né? Hoje a gente tá em todos os continentes agora, oficialmente. Olha aí, ó. Porque só faltava a África, né? A gente já teve contatos, inclusive, se você, às vezes, é Angola, Moçambique, já entrou muitas pessoas em contato, mas nunca ainda finalizou esse processo, né? Mas se você tem interesse em ter a Ondadura, né? E um grupo pequeno e começar, acho que é bem legal também. Mas a gente tá com vários grupos hoje na Europa, Ásia nós temos, Japão e Tailândia, Oceania nós temos. E como a galera entra em contato? No Instagram, @OndaduraOnline. Então vamos lá, vamos resumir a informação. Vai no Instagram Ondadura Online e lá tem as informações tudo pra se certinho, conectar. só clicar também no link da bio que na hora que tu entrar lá, algum voluntário nosso vai entrar em contato com você, explicar como funciona, tirar dúvida. É fantástico, encaminhar. tá, gente? Você pode se tornar um anfitrião em algum país, em alguma cidade. Não é o líder, então não tem essa responsabilidade, esse peso, né, de liderar, de plantar uma igreja e tal, enfim. Mas é um anfitrião. E aí, a partir desse núcleo da Ondadura, a gente vai trabalhando a ideia de uma plantação de igreja. Então, aquele ambiente ser uma incubadora, né, da plantação de igreja. Então, é muito legal. Se você nos acompanha, admira aquilo que a gente faz, quer viver aquilo que a gente vive como igreja, então vai lá. @Ondadura Online e se informe. Caipão Exatamente. é o pastor da Ondadura Online. Exatamente. Isso aí, gente. Vai lá, entra em contato que vai ser benção. A gente também troca uma ideia. Glória a Deus. E você, Bibão? Tudo certo? Daquele jeito, tamo together. É isso. Simbora. Tamo aí, pronto. E, inclusive, conheci o Nicolai, que é o anfitrião lá de Londres. Né? O cara, gente boa, bacana, tá comprometido com a causa. Muito legal. Muito legal mesmo. Isso é maravilhoso, né, cara? Isso é usar a tecnologia para fazer discípulos de todas as nações. Olha, e até os confins da web. É isso aí, bom demais. Vamos lá, gente. Roda a vinheta porque tá começando mais um Na Mesa. Vamos lá. O assunto de hoje é um assunto que eu particularmente estimo muito, demais. Confesso que no sentido metodológico, já houveram momentos em que eu questionei muito o discipulado e assim por diante. Porém, é inquestionável que é bíblico, é o chamado de Cristo, e a gente vai falar sobre isso porque quando Cristo nos chama para fazer discípulos, ele não está falando ausente de uma cultura que estava ao seu entorno, que havia um método, uma prática de discipulado herdada, enfim, tanto hebraica quanto também grega, que influenciou essa ordem de Jesus. A gente vai falar sobre discipulado, é algo que faz parte da vida da nossa igreja. A Ondadura respira discipulado e entendemos o discipulado como uma ferramenta primordial para a formação de pastores, líderes, para evangelização, para capacitação e assim por diante. E também, inclusive, também falar sobre alguns desvios desse assunto que acabaram originando aí algumas coisas ruins e negativas ao entorno da igreja brasileira como um todo, ok? Então vamos lá, vamos falar sobre discipulado e vamos começar definindo, né, o que é discipulado.
O que é? Acho que tu tem que começar definindo, né? Ah, é? Não é que define fora do... eu acho melhor tu começar pra gente saber as bases onde a gente tá, né? Tá bom. Não, mas assim, ó, antes de tu definir, então, já que tu jogou a pergunta, mas lembre-se que quem vai definir Tá é bom. tu. Mas a gente primeiro precisa entender que quando... A gente falou sobre obediência semana passada. E é clara a ordem de Jesus para nós irmos e fazermos discípulos de todas as nações, né? Ensinando-os a obedecer. Ó, a gente até não citou esse texto semana passada, e é um texto central no assunto de obediência, né? Para vocês verem como os temas são grandes e enormes, e a gente só faz algo panorâmico aqui no Na Mesa. Então, Jesus fala assim, ó, ensinando a obedecer. Então, Jesus não está dando uma dica, sabe? Eu acho que o Kevin Van Hooser fala sobre isso. Jesus não está assim, ó, gente, eu queria dar uma dica para vocês. Tava pensando aqui com os meus botões, né? Tem toda essa cultura grega, né? Dos peripatéticos, os filósofos com os seus alunos. Tem aqui os mestres com os seus alunos. E eu, como eu sou um rabi, como eu sou um mestre, eu tava pensando, e se vocês também fossem por aí, trocar uma ideia com a galera? Se fizesse a mesma coisa, seria legal. Seria legal se vocês falassem de mim aí, né, que eu sou legal, que eu salvo e tal, e que eu tenho, né, umas coisinhas bacanas aí e tal. Não, Jesus não está dando uma sugestão para os seus discípulos. É uma ordem. Vão, façam discípulos e ensinem a obedecer. E aí, para você entender o porquê que Jesus está pedindo isso, volta para o programa da semana passada, que a gente fala sobre a importância da obediência para o crente. Mas é isso, eu acho que discipulado é, primeiramente, uma ordem direta de Jesus para os seus seguidores. E sendo uma ordem de Jesus, ela, enfim, tem também tudo a ver com o nosso tema da semana passada, muito bom, tudo então tem algo bem conectado, e a gente nem programou isso, né? Porque na mesa acontece do susto. Galera, amanhã tem gravação, vamos falar sobre o quê? E aí sai isso aqui, né? E tá dando certo. Tá dando certo. tá fluindo. Mas exatamente, pensar que o discipulado, enfim, vai ter todo esse apanhado cultural que a gente vai falar também, mas que Jesus dá isso como algo que faz parte, então, do desenvolvimento da vida cristã. E aí, se a gente for parar pra pensar, beleza, eu fui salvo por Cristo, então já não deveria vir o pacotão todo pronto, eu só vestir essa roupa e viver a minha vida de fé? Por que que Deus, né, por que Jesus mesmo leva em consideração o processo agora, e que existe um processo, e que existe a necessidade da pessoalidade, do estar junto? Enfim, é a formação do próprio caráter de Cristo em nós que nos leva também a fazer outros, né? Então vamos lá, deixa eu definir um pouco a respeito daquilo que eu penso sobre discipulado. Antes da sua definição, eu botei aqui, primeiro para tapar esse buraco, e segundo pra galera dar o like no vídeo, né? Boa. O Geise não tá mais, o Geise que pedia, a gente sem esquecer de pedir o like. Tem que dar o like aí, galera, sério, dá o like aí, compartilha, porque tem que dar o likeão. Tem que dar o likeão, e aqui, gente, é isso aí, tá bom? Você ajuda a gente, tá bom? É isso, beijo, continua, Lipão, fala alguma coisa legal aí. Então vamos lá, ó, indo para uma definição. Primeiro, eu entendo o discipulado como a condição de quem segue a Jesus. Quem segue a Jesus está comprometido em seguir os passos de Jesus. Tanto é que a nomenclatura utilizada sobremaneira no Novo Testamento para referir-se a alguém que foi salvo por Jesus não é salvo, não é crente, não é cristão, mas é discípulo. Boa. Porque é a condição daquele que foi salvo, é a condição daquele que foi alcançado, é a condição daquele que se propõe a caminhar com Jesus, é discípulo. E discípulo implica, naturalmente, em você observar um mestre que te ensina como deve viver e andar sob esses passos que lhe foi ensinado. Então, primeira coisa é a condição de quem nasceu de novo. Segunda coisa que eu também acrescentaria a essa definição é que discipulado ele está envolto de uma cultura que tem implicações, e as implicações culturais, por exemplo, helênicas, é que havia um filósofo, um pensador, que ensinava aos seus discípulos, aos seus prosélitos, aquilo que eles deviam viver e como deveriam observar o mundo. Enquanto na cultura hebraica havia um rabino que dava a interpretação bíblica aplicando a vida daqueles discípulos. E de uma forma, então, a partir disso, alinhadora, o que eu enxergo é que o discipulado ele é personalizado. O discipulado não é atacado. É mais ou menos assim. Todo judeu, por via de regra e cultura, conhecia o Pentateuco de cabo a rabo. Entretanto, apenas os discípulos do rabino X e Y entendiam a interpretação e as implicações práticas do Pentateuco, da Torá e assim por diante. Então,
o discipulado ele é personalizado, ele diz respeito ao fato de eu pegar a palavra de Deus e aplicar no contexto, na vida, nos dilemas, nas circunstâncias da vida de alguém que eu estou me propondo a acompanhar, a ensinar, a obedecer. E, por último, eu definiria também como o chamado de Cristo. O chamado de Cristo não é vão e façam convertidos, mas é vão e façam discípulos. Isso significa o quê? Significa que Jesus nos chamou para podermos abraçar as nações, abraçar o mundo, abraçarmos pessoas e ensiná-las a obedecerem a Jesus. Isso é um processo artesanal, desgastante, que exige muito esforço, exige muita personalização, porque você precisa olhar para a vida do seu discípulo e dar a ele aquilo que ele precisa e não necessariamente aquilo que o protocolo está exigindo que eu entregue a ele. Então você precisa entender o contexto da vida do discípulo e dessa forma, então, gerar e produzir, vamos chamar assim, pessoas que são comprometidas a seguir os ensinamentos de Cristo e, em última análise, obviamente, que são discípulas de Cristo, submetendo a um discipulador humano, né? Esse lance de discipular as nações é legal a gente falar, porque eu já vi pessoas empolgadas. Não, Deus me chamou para discipular as nações. E aí ela imagina isso, né? Ela fazendo obra em outros países e uma coisa assim muito grande, sempre muito mega, muito espetacular. E o discipular as nações, gente, e eu gostei da palavra artesanal que o pastor Lipão utilizou, é uma coisa artesanal, ou seja, ela é devagar. E discipular as nações não significa ter um ministério global, grande. Não, Deus me chamou para discipular as nações. Não, é a igreja que vai fazer. E você é uma parte do corpo, que é a igreja, que está pelas nações discipulando. É isso aí. O trabalho do discipulado é desgastante porque é 1 a 1, sabe? É você ou um pequeno grupo. São pessoas caminhando juntas. Entende? Claro que eu entendo que você pode ter uma organização de discipulado. Olha, a gente vai fazer por 6 meses, por 1 ano, né? Enfim, você pode pensar. Só que a verdade é que a vida é um caminho, né? E por isso que a gente precisa sempre de comunhão e prestação de contas na igreja local, porque, assim, a minha vida com Cristo não se resume a 1 ano, mas se resume a uma caminhada. E eu preciso de pessoas nessa caminhada. Então ele precisa ser organizado, pensado, mas assim, nação genérica, não é 1 a 1. Veio o espirro que eu prometi no programa passado, veio nesse programa. Olha aí. Que Esse bom, é um profeta. nem ficou Exato. Né? Que eu abri a jaqueta, aí já veio o frio, já tá com. Mas essa fala do Bíblia ela é muito importante, cara, por conta do quê? Por conta de fato, eu percebo que muitas pessoas olham para o discipulado de uma forma muito generalizada, uma coisa muito meio que, sei lá, inatingível, meio fumaça, assim, sabe? E eu entendo que o chamado de Cristo para que façamos discípulos necessita de uma intencionalidade. E essa intencionalidade, por sua vez, vai gerar, dentro do ambiente eclesiástico, uma metodologia. Então, a gente tem, por exemplo, na Onda Dura, uma metodologia do discipulado. A gente tem a presunção de pensarmos que é só dessa forma que se faz discípulos? Não, é óbvio que não. Entretanto, eu acredito que cada igreja deveria ter uma metodologia de discipulado, que seja a escola bíblica dominical, que seja qualquer coisa, mas uma metodologia que obedeça a Jesus nesse chamado, por conta de que eu creio piamente que uma igreja que faz todas as coisas, mas não faz discípulos, é uma igreja que não faz nada como deveria fazer. Porque o chamado, eu diria, crucial, o chamado que está no core da igreja é o chamado de fazer discípulos. Tanto que, enfim, isso até... esse assunto estrutural, né, e do discipulado, e de formalizar isso no contexto da igreja, eu acho que ele é importante. Inclusive, eu lembro também do próprio texto que a gente também estudou semana passada, né, de João 15, enfim, essa imagem que Jesus usa de videira, de uva sendo plantada, e ali então, enfim, é isso, exatamente, e seus ramos, e como que isso se desenvolve, né? Mas o que eu percebo? É interessante a gente perceber dentro da estrutura da igreja, e às vezes quando eu tô explicando o discipulado na Onda Dura pra alguém, parece que fica isso, né? Será que a gente tá querendo dizer que isso é melhor do que uma outra igreja ou não? Na verdade, a gente acha que é o melhor jeito, por isso que a gente faz, né? Se a gente não achasse que é o melhor jeito... Não tenhamos uma falsa humildade. A gente não faria dessa forma. Então a gente crê sim que é um melhor método que a gente encontrou, enfim. Mas é importante ter o método, porque eu também acho que
meio utópico achar que a gente vai viver um discipulado super orgânico e que... Óbvio que a gente deveria alcançar isso algum dia, né? De todo mundo amar, acolher, se discipular e conduzir. Mas é importante, sim, ter uma estrutura clara. E isso potencializa, eu acho, as bênçãos do discipulado. Isso é a famosa... tem uma treliça, né? Exato, é isso que eu ia falar, né? Isso é a famosa... treliça e a videira, né? Era isso que eu tava querendo citar, na verdade, mas eu acabei citando outra coisa ali. Aí no meio como o Lutero não falou sobre isso, a gente ficou meio perdido. Mas acabei citando os da ramos treliça, ali. né? A videira precisa ter aquela estrutura de madeira que ajuda ela, né, a crescer, a ter um caminho, a ter uma direção. Então, a organização, ela não é inimiga do discipulado. Pode ser, pode. Né? Ela pode tornar muito amarrado, né? Os processos podem ficar mais lentos e tal. Pode ser. A organização de uma igreja pode se tornar um problema. Mas não, é para ser parte da solução. E a gente precisa, né? A configuração da vida moderna pede essa organização. A gente tem que lembrar que o nosso modelo de viver hoje é diferente do modelo dos tempos de Jesus. A vida se organizava de forma diferente. O tempo era vivido de forma diferente. Então, hoje, né, numa estrutura que a gente vive, né, de 8 a 14 horas de trabalhos diários e tal, estudos, né, a vida hoje está muito corrida. A vida moderna é uma vida corrida. É uma velocidade que, inclusive, a gente nem foi feita, né, para viver nessa velocidade. Por isso que a nossa sociedade anda tão cansada. Porque a gente anda numa velocidade para a qual não fomos criados. Vive sob estresse, né? Exato. E aí até um papel da igreja também em pensar sobre, né, o descanso, enfim. E o discipulado, então, ele tem que se encaixar, né, e por isso que a estrutura e a organização é importante, para se adequar também à vida moderna. Mas o importante é ter essa consciência de discipulado, de ter um material que está guiando aquilo. Porque, obviamente, acho que alguma pergunta o Lipão vai fazer isso, mas talvez eu já me adiante aqui. O discipulado não se resume a ter uma cartilha, a ter uma apostila, entendeu? E tá ali, a gente está aprendendo uma doutrina. Não, até porque a doutrina cristã não é um conjunto de ensinamentos que eu aprendo sobre Deus e sua obra, né? Mas um conjunto de pensamentos que tomam conta da minha vida, né? Então, a doutrina cristã não é algo que eu aprendo sobre, mas é algo que eu vivo, entende? Então, e por isso que o discipulado é importante. E ele, ainda que eu não seja contra o uso de material, acho que o material ele é benéfico e é um guia, mas ele não se restringe a usar o material. Mas realmente é uma vida compartilhada sobre a mesa, uma vida compartilhada na caminhada, porque é isso que nós somos, aqueles do caminho, aqueles que estão num caminho rumo à Nova Jerusalém. E por isso a gente precisa de discipulado. Então, a treliça, a estrutura, a organização, ela é boa para me orientar nesse caminho. E aí entra naquele dilema, né? Que é a questão da organização e do organismo vivo. A igreja não tem como fugir desse lance que ela é uma organização, ela precisa ser organizada, ela precisa entender o mundo e o contexto em que ela está inserido, ao passo que ela também precisa ter essa dinâmica do espírito que sopra, que leva, que direciona. Então, eu acho que essa é a atenção de uma igreja bíblica. Ela ser organizada, ela ser estruturada, ela utilizar a treliça para que a videira cresça, mas ter também essa sensibilidade do espírito, esse dinamismo. Vou dar um exemplo prático. Você chegou lá no encontro com o seu discípulo, né? E vocês estão lá pro discipulado. Só que, mano, naquele dia, né, a pessoa que tá ali para ser discipulada, ela tá arrebentada por uma situação da vida. Cara, naquele dia não vai ter a lição. Tópico 10. As duas naturezas de Cristo. Não, mano, o cara acabou de ser demitido, a demanda é outra, sabe? E aí, se uma pessoa é presa à organização, não, oh, cara, pô, que pena, né? Senhor, abençoa, dá um emprego pra esse cara. Não, mas ó, então, vamos falar então sobre agora união hipostática? Entendeu? Isso é alguém que tá preso à organização, tá preso à estrutura, sabe? Não, tem esse dinamismo da vida. Mas o que eu penso a respeito disso é o quê? Que o próprio dinamismo é algo ensinado como uma lição. Olha aí. Entende? Você ensina o discípulo a lidar com os percalços, com as circunstâncias, de tal maneira que ele também tem essa dinamicidade para lidar quando, por sua vez, ele estiver fazendo esse papel como discipulador. Porque, de fato, o discipulado ele precisa ser orgânico, por isso, inclusive, nós estabelecemos a onda como valor do discipulado: amizade, feedback de vida e ensino, né? São esses três pilares que norteiam o discipulado. Ou seja, o discipulado precisa conter
amizade, precisa ser um vínculo de relacionamento, de afeto, de carinho, de se importar um com o outro. Por isso que difere, por exemplo, e aí fica uma crítica, né? A gente entender uma sala de ensino teológico, bíblico, enfim, como discipulado. A minha crítica é falta relacionamento, falta pessoalidade, que naturalmente você não vai conseguir ter uma sala de aula com 40, 50 pessoas ouvindo você. Ainda que eu acho que tem o seu valor, é óbvio que tem, mas eu acho que não atende os requisitos do que é o discipulado. Quando a gente fala sobre feedback de vida, né, transparência de vida, o que a gente está falando é sobre essa dinamicidade que vai levar o discipulado ali à reunião, por exemplo, a falas, a direcionamentos, a encorajamentos, enfim, que são muito personalizadas diante das circunstâncias que ele está enfrentando. Eu digo isso, por exemplo, semana passada eu tive, como tenho toda semana, né, o discipulado com os pastores regionais, e a gente tirou semana passada para eu fazer perguntas chave para cada uma das pessoas ali que estavam participando daquele momento do discipulado, que são os regionais, são 5 pastores, né, junto ali comigo. E aí, então, né, falei sobre sexualidade com um, falei sobre vida financeira com outro, falei sobre vida emocional com outro e assim por diante. Eu separei perguntas e, conhecendo cada um, eu destinei as perguntas, enfim, para cada um. E aí, enfim, eu pude falar, ele pôde abrir o coração dele, confessar pecados, assim por diante, dentro daquele grupo todo que estava ali, que está aliançado junto, né? Então eu pude exortar, e obviamente que a exortação que eu trouxe a um coube a outro também, o encorajamento que eu trouxe a um foi cabido ao outro também. Então, a transparência no discipulado, esse ambiente onde existe um retorno, sabe? Onde a pessoa ela é, eu diria, compelida a abrir coração, compelida a confessar pecados, compelida a tirar dúvidas nos discipulados nossos, né? Aqui em Joinville, com os pastores de Joinville. Enfim, muito bacana, porque é um ambiente para tirar dúvidas também, para perguntar coisas que em outro ambiente não se perguntaria, enfim. Então, transparência. E, por fim, ensino. Então, uma coisa que eu penso, e aí eu equilibro a fala do Bibo, que eu concordo, mas eu percebo que, em nome dessa coisa mais orgânica, muitos negligenciam também um aspecto do discipulado muito importante, que é o ensino. Então, qual é o equilíbrio? O equilíbrio precisa haver esses 3 elementos da vida do discipulado. Boa. Não pode faltar ensino, porque daí, quando falta ensino, e aí existem alguns modelos brasileiros que eu critico a respeito do discipulado, porque justamente não existe ensino. E aí acaba que fica uma conversa de comadre e tal, e compadre, a gente vai trocando ideia. E acaba tendo um ensino, né? Pela própria conversa fiada ali, conversa de comadre, tem ensino, né? Porque está sendo compartilhado visões de mundo e tal, só que daí acaba não sendo um ensino direcionado, normativo e tal. Ou é limitado em assuntos até, né? Exato. E inclusive, por vezes, e é o que acontece em alguns contextos, enfim, acaba que ele perde sentido. E aí vira um ambiente de fofoca, um ambiente mais nocivo do que edificante. Vira uma célula terrorista dentro da igreja. Mas olha só como é interessante esse tripé, cara. Porque daí, por outro lado, por exemplo, a transparência. Tem alguns modelos que dão uma ênfase muito forte àquilo que chama de prestação de contas, né? Aí, em alguns contextos onde isso é muito, sei lá, supervalorizado e assim por diante, tendem a se tornar ambiente de discipulado dominador, onde o discípulo tem o discipulador tem um domínio sobre o discípulo, do que ele deve, do que ele não deve fazer. Então, eu acho muito harmônico pensar o discipulado como um ambiente de amizade, como um ambiente de transparência e como um ambiente de ensino. Porque eu acho que a gente não coloca um peso maior sobre um desses elementos ao ponto de ele perder propósito, né? É por isso que é o tripé, né? Se você pega um tripé, eu tô olhando pro tripé da minha câmera ali. Se eu baixar vai ficar torto, né? O tripé tem que ser os 3 pés alinhados e tal, para poder ter a coisa certa. Mas eu acho interessante, assim, o fato de Jesus ele ter, enfim, dado isso à igreja como uma instrução, como uma ordem, levando em consideração, inclusive... óbvio, né? Jesus não era... não tava postando algo ali, né? Mas levando em consideração, inclusive, os dilemas que isso gera, né? Porque, assim...
Porque tem pessoas que hoje defendem, né? De não ter a figura do discipulador, todo mundo é só discípulo de Jesus, isso é óbvio, né? A gente não tá falando de discípulo, eu não tô fazendo discípulos para mim, mas para Jesus. Mas eu sou o discipulador de algumas pessoas. Então, Jesus, ele não falou assim, olha, gente, é para todo mundo, enfim, sentar junto e só ler a Bíblia em voz alta e ninguém ensinar um ao outro, ninguém cooperar um com o outro, ninguém edificar um ao outro e todo mundo só esperar que realmente, assim, nessa linearidade de desenvolvimento a gente vá caminhando juntos. Mas ele colocou ali, olha, você vai discipular o outro, você vai ensinar a outro. E é óbvio que isso vai gerar dilemas, né? Gera dilemas, por exemplo, de pessoas que, enfim, por um desvirtuamento disso, gera uma questão de um abuso emocional, gera dilemas da questão de, enfim, do valor de como ensinar, qual é o lugar, a medida disso. Mas eu acho muito rico o fato de Jesus ter colocado isso como algo para ser vivido. A gente viver, inclusive, esses dilemas juntos, né? Sim. E aprender com isso, porque algo que eu acho que é primoroso nisso é que o discípulo aprende muito com o discipulador, mas o discipulador também aprende muito com o discípulo, porque é uma caminhada de forja, né? Uma caminhada dos dois juntos se moldando, né? Afiando um ao outro, se capacitando um ao outro. Então, até inclusive quando um discípulo traz os seus dilemas, é uma oportunidade do discipulador se envolver com aquilo e de alguma maneira pensar em algo que não havia pensado ainda, ou refletir algo, enfim. Então, acho que é muito valioso também essa dinâmica que Cristo colocou, e ele não colocou como uma aposta, ele sabia, né, que nós somos seres humanos, vamos enfrentar dilemas, mas mesmo assim fazer isso, sabe, de nós, como igreja, termos essa questão de estarmos juntos, individualmente, pessoalmente, conectados um ao outro, tendo poucas pessoas caminhando junto também, tendo a multidão, tendo os muitos, mas tendo os poucos também. Enfim, eu acho bem interessante levar isso em consideração também. Exatamente. E você, Kuipers, quando chegou na onda, assim, qual que foi a tua percepção sobre o discipulado? Assim como você falou ali no início, realmente foi uma das grandes marcas que eu experimentei chegando na onda, a forma como nós fazemos, não só pelo método, mas também pelo método, né? Mas a cultura de querer... De haver uma... Eu sinto isso na onda, né? Uma insatisfação santa no desenvolvimento da vida cristã. Como assim? Se eu sou um membro da onda... eu percebo em geral, né? Óbvio que tem as suas exceções, né? Mas em geral eu percebo que as pessoas estão interessadas em um desenvolvimento, em um crescimento em maturidade da vida cristã, né? A forma como nós conduzimos culto, estudo bíblico, grupo pequeno e o discipulado promove que, beleza, a pessoa até pode ficar meio inativa, mas necessariamente é um contexto que te puxa para querer amadurecer, para querer se desenvolver de alguma maneira. E eu creio que o discipulado encaixou muito bem nisso comigo, né? Eu até chegar na onda não tinha tido a experiência de ter sido discipulado no 1-a-1 ou ter sido discipulado num grupo menor de pessoas. Eu havia tido experiências em grupo de jovens, grupo de adolescentes, né? E eu então vamos fazer um discipulado meio em 15 pessoas aqui, todo mundo junto e tal, mas não essa personalização. Então foi muito impactante para minha vida desde o início, desde a primeira vez que eu participei de um discipulado assim, por ter sido algo personalizado, sabe? De ter sim um ensino e por isso eu ver uma linha de crescimento na fé cristã, de desenvolvimento, de maturidade. Eu ver que eu vou aí aprendendo assuntos não simplesmente aleatórios, mas que eu vou ter algo a aprender, a crescer, a me desenvolver. Que eu vou ter um ambiente para abrir meu coração também. Então acho que isso é muito legal dessa fidelidade, né? Porque o discipulado não é terapia, mas o discipulado ele serve como um ambiente de confidencialidade também, fidelidade, e deve servir para isso, né? Não é terapia, mas é terapêutico. Mas é terapêutico, exatamente. Porque, enfim, você... nós temos muitos irmãos na fé, né? Mas para você... E cada vez mais, né? E talvez com mais responsabilidades ou com maior tempo de caminhada ou com mais velho você vai ficando... Você vai tendo dificuldade de simplesmente chegar e rasgar teu coração para qualquer pessoa de qualquer jeito, deve, né? E isso é totalmente imprudente, né? Não, exatamente, totalmente imprudente. Então, ter um ambiente para isso, enfim, eu acho que são coisas bem importantes. Então, para mim foi muito impactante, foi essencial e foi um diferencial, sim, na minha caminhada. E duas coisas aqui para os nossos debookers, né? Debookers. Primeira pergunta é... Coloca nos comentários, vocês vivem uma prática de discipulado no contexto da igreja que você frequenta? Enfim, como que é? Só para a gente ter aqui um mosaico de práticas e métodos, enfim, de discipulado. E segunda pergunta, na verdade não é uma pergunta, já é um convite,
é acerca da nossa conferência 2025, que, Legal, boa. Diga-se de passagem, já tem 2.000 pessoas garantidas para a conferência 2025. Ou seja, tem mais 1.000 vagas só. Isso aí. Que é a conferência Corra, que a temática Corra é tratar a respeito do discipulado. Então, vão ser 3 dias de imersão na vida do discípulo, no encorajamento de discipuladores, inclusive o imersão pastoral que precede a conferência, né? A conferência, se eu não me engano, é 19, 20, maio, né? 21 de junho. Junho, isso. E 19, 20, 21 de junho. E dia 18 tem a imersão, que é uma mentoria para pastores de igreja, onde a gente vai falar sobre o discipulado. O foco, então, vai ser sobre discipulado e imersão. Um dia, enfim, falando sobre como aplicar e como fazer, e método e tal, enfim. Com o lançamento de livro novo do Lipão, vai ser lindo. Olha aí, ó, já spoiler e tudo, vai ser maravilhoso. Mas até assim, algo que eu acho interessante desse tema de discipulado... por exemplo, quando eu converso com pessoas que vêm de outros contextos de igreja, como foi a pergunta que você fez pra mim, eu também vim, né? Essa questão de, na minha igreja não tem discipulado, ou eu não tenho discipulado. E pode ser que, por um lado, a pessoa esteja falando de método de discipulado. E, de fato, assim, como é o nosso método, existem outras igrejas que têm também seus métodos, mas existe igreja que não tem método nenhum. Que realmente é tipo, confia de que só a pregação de domingo é o que vai ser. E isso é discipulado também, ali a comunidade está sendo discipulada num certo sentido. É um aspecto do discipulado. Um aspecto, mas não dá pra, enfim, não dá pra resumir isso ou tacar, assim, a aleatoriedade de que não, realmente vamos... Confia. Confia que tocou o coração que tocou e vai ensinar o que ensinou e não vai ter esse confronto, não vai ter esse ensino, não vai ter essa personalização. Mas, quando as pessoas falam na minha igreja não tem discipulado, eu também sinto que o que ela tá querendo dizer é que na minha igreja não existe uma orientação clara de como viver a vida cristã, de como desenvolver minha vida cristã, de qual que é o próximo passo que eu posso dar. Esse é o grande problema. Entendeu? E daí acho que isso que exatamente, acho que esse que é o maior BO. Porque até dentro da própria Onda, por exemplo, falando de contexto de Onda Dura Online, né? Tem todas as cidades da Onda Dura Online estão sendo já anfitriões discipulados, né? Mas você precisa formar um discipulador para outra pessoa entrar em discipulado e isso vai tendo processos, né? Então, até algo que eu instruo as pessoas é tipo assim, olha, se você ainda não entrou num processo formal da organização do discipulado enquanto estrutura, isso não significa que na nossa igreja você não está num ambiente de discipulado. Porque nós temos, por meio do culto, da pregação, do GP, disso, daquilo outro, um contexto claro, e aí eu mostro qual que é esse contexto claro, de como você se desenvolver na vida cristã, qual que é o próximo passo a ser dado. Porque eu acho que daí esse é o grande problema, em muitos sentidos. Não é nem só não ter a institucionalização de uma metodologia, mas é a pessoa entrar na igreja e tipo assim, beleza, ela é mais um que tá ali no banco sentado, ela escuta a pregação, mas ninguém chega e não tem um método ou não tem uma clareza de, mas qual que é o próximo passo da minha fé? O que eu preciso fazer? Onde que eu preciso caminhar? Para onde que eu devo ir? Uma orientação realmente, né? Isso eu acho que vai para além de método, mas é uma cultura de uma igreja que discipula as pessoas que ali estão e que se importa em dar o próximo passo, se importa em dar uma instrução, né? E eu acho que isso aí eu falo como pastor e para pastores, né? Isso precisa ser uma preocupação do pastor. Porque uma das tarefas do pastor é apresentar as ovelhas a Cristo, enfim, maduras, íntegras. E é óbvio que eu acredito que muitos pastores têm esse zelo a partir da pregação, que é básico, né? Enfim, você tem que pregar bem, pregar a palavra de Deus, assim por diante. Mas eu penso que a gente precisa pensar também de uma forma saudável, porque não adianta também encher a igreja de atividade, mas de uma forma saudável, pensar em como a gente pode ser ainda mais efetivo nisso. Porque o meu testemunho como pastor a gente tem um púlpito saudável na nossa igreja. E a instrução da nossa igreja via púlpito já é algo muito bom em muitos contextos. Mas ainda assim eu percebo que a efetividade e a eficácia do discipulado 1 a 1 é incomparavelmente superior. Tem coisas que até a pessoa entender que do púlpito eu estou querendo dizer aquilo se resume a 5 minutos de discipulado que o discipulado é isso. Tá, entendi, tal, enfim, e vou mudar. Então, a eficácia do discipulado enquanto método é incomparável. É incomparável, é um catalisador. Ainda que
seja muito mais trabalhoso, porque, vamos lá, o tempo que você poderia estar dedicando, digo por mim, né? O tempo que eu poderia estar dedicando a 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, eu estou dedicando a 1, 2 pessoas. Então, é muito mais trabalhoso. De fato, o discipulado individual é muito mais custoso, mas ele também é muito mais efetivo, né? Ele gera resultados, frutos muito mais efetivos. Então, eu convido, de fato, enfim, pastores, líderes de igreja, a refletirem sobre método, sobre prática, sobre intencionalidade do discipulado. Porque, no fim das contas, o discipulado... o que se faz no discipulado? Jesus disse o que se faz. Ensinar a obedecer. É isso que é o discipulado. Eu estou ensinando o discípulo a obedecer todas as coisas que Jesus ordenou. Então, eu estou ensinando ele a andar nas veredas de Cristo. E outra, qual é o último, ou melhor, qual é a lição master do discipulado? Ensinar o discípulo a fazer isso com outros. E aí que existe o efeito multiplicador do discipulado, que é o comissionamento. Por esse motivo, não propriamente se tratando de método, mas se tratando de obediência, eu creio que sim, todo cristão maduro tem a responsabilidade de cuidar de outros cristãos imaturos, gente que está chegando na igreja, gente que nem chegou na igreja ainda, que precisam ser intencionalmente ensinadas, instruídas, direcionadas, assim por diante. Muito legal. É um aspecto que eu acho bacana do discipulado, e aqui eu faço até um paralelo com o grupo pequeno, que a gente chama de GP. Tem muita gente que dá risada. Como assim GP? GP de Fórmula 1? Mano, tu fala GP, eu já penso em GP de Fórmula 1. Mas enfim, gente, GP, PG, célula, GD, como eu já vi numa igreja aí, grupo de discipulado. Ok, então acho que aqui... GC tem igreja. GC, grupo de crescimento. O GC eu não gosto desse nome. Desculpa, essa opinião não reflete a opinião. Tem o grupo de comunhão também. Acho bem melhor. Mas depende da maneira como você enxerga crescimento. Né? Então, crescimento... é que já me dá um pouco de pavor por conta do histórico, né? Do mau uso do discipulado, né? E essa coisa de crescer, vamos crescer, multiplicar. E aí você patrola vidas em nome de crescimento. Isso eu não gosto muito. Por isso que GC me dá um certo arrepio. Agora, grupo de comunhão eu gosto. Vamos lá. Então, fazendo um paralelo, né? Tanto do discipulado individual quanto do grupo pequeno, eu, por exemplo, experimento isso. Que é uma forma muito eficaz e boa de viver a comunhão numa igreja grande. Então, assim, numa igreja grande, onde você até faz amizade com algumas pessoas que frequentam o mesmo culto que você e tal. Então, esse irmão sempre vem no culto desse horário. Então, às vezes, você sai até para almoçar junto e tal. Mas, cara, é no grupo pequeno e no discipulado que as relações são um pouco mais estreitas. Entende? Porque, por exemplo, dentro de um próprio grupo pequeno, você acaba tendo um pouco mais de intimidade com alguns irmãos. Por exemplo, eu não frequento grupo de casal, eu frequento grupo de homens. Então, de machos, alfas, mentira. tudo uns PM lá. Então, o que acontece? Aí, o que acontece? Então, a gente tá lá e, obviamente, com alguns eu desenvolvo mais amizade. Aí gera uma conversa ali no WhatsApp, um direct, ou a gente sai para comer depois um churrasco e tal. E isso é muito bom, cara. É uma maneira de você viver comunhão, de você prestar contas. E aquele lance também de você cumprir a sua vocação, né? Porque a vocação de todo crente é discipular. Inclusive, quando você lê Hebreus capítulo 5, você vê o autor aos Hebreus muito, assim, pistola mesmo com os crentes, provavelmente crentes aí de segunda geração já de crentes, que não estão discipulando. Olha, gente, vocês estão aí ainda precisando de leitinho espiritual. A essa altura, vocês já deveriam estar ensinando outras pessoas, mas não. Precisam ainda que alguém ensine os elementos fundamentais da fé. Ou seja, crentes que não avançam, que estão sempre ali no leitinho, que não avançam intelectualmente, espiritualmente, e acabam atrasando a missão da igreja, porque não se submetem a um discipulado, não se submetem a avançar no caminho da fé. Tanto que esse eu acho que é um fator legal também, que dá para se perceber, né? Isso não é uma regra, mas dá para perceber como quase que um padrão, de que sim, pessoas que se envolvem no discipulado amadurecem mais rápido na caminhada de fé, assim, não é uma regra, né? Mas eu creio que acontece e faz muito sentido isso. Enfim, uma pessoa que está há 10 anos na igreja e nunca se importou com essa dinâmica do forjar um ao outro, do estar caminhando dentro de uma sequência de entender
e obedecer aquilo que Cristo ensinou por meio do ensino mútuo, da convivência, da comunhão, da prestação de contas. Uma pessoa que está 10 anos na igreja e nunca confessou um pecado, nunca teve a oportunidade de ouvir uma repreensão, de confessar e de orar e de perdoar. Enfim, é uma pessoa que também tende a ter uma limitação no seu desenvolvimento, né? E na sua maturidade. É isso aí, gente. Acho bom. Acho que um recado final, a minha fala final, é que, até pegando um gancho na tua fala, igrejas que não têm essa prática, né, do grupo pequeno, que não tem a prática do discipulado 1 a 1, muitos membros acabam fazendo por conta. E aí é onde, às vezes, a liderança da igreja acaba... E quando eu falo que perdeu o controle, gente, vamos tentar ficar num ambiente bom, saudável, né? Um controle positivo. Um controle positivo, ou seja, não, é de direcionamento teológico e tal, não de controle dominador. Mas não, olha, a nossa igreja pensa dessa maneira, a nossa igreja acredita dessa maneira. Então acabam perdendo o controle porque, no fundo, as pessoas estão carentes de terem, né, um grupo onde ela pode... Pô, eu sei, por exemplo, de igreja que os irmãos organizam um grupo de leitura. Então tá lá, tem membros da sua igreja se organizando em grupos de leitura e às vezes estão lendo livros que minam a sua pregação de domingo. Entende? Porque você não se preocupou com isso. Você é uma demanda, né? Por exemplo, eu já soube de igrejas que... não, a gente até faz grupo pequeno. E como é que funciona? Os irmãos lá, tipo... Mas como assim os irmãos lá? Eles escolhem e tal. Falei, não, pastor, é legal eles reagirem à pregação de domingo, né? Mas isso vai exigir que a sua pregação de domingo seja clara, seja bíblica, né? Que você consiga, a partir da sua pregação, levantar pelo menos umas 2 perguntas para nortear quem vai conduzir o grupo pequeno, para que a igreja inteira esteja na mesma página, no mesmo fluir teológico, seja sabe? sendo edificada, E né? seja edificada. Então, repito, a ideia não é controle. Não é controle sobre as mentes das pessoas. Mas pensando numa igreja saudável e bíblica, é isso. Você dá uma cor teológica para a igreja. Até algo que o Lipão falou sobre responsabilidade pastoral, de querer orientar, de querer dar um norte, né, para sua comunidade. Eu acho que também isso é legal. Então, membros procurarem sim seus pastores, mas os pastores terem, se não há o caso da igreja, mas terem essa preocupação de beleza, talvez eu não vou fazer. Né? A gente sabe que existe esse conteúdo. Mas se tem um membro ali mais maduro que quer fazer na casa dele um grupo com a galera e tal, mas pelo menos então indique a literatura, sabe? Esteja junto de alguma maneira nesse sentido. Porque, acho que ainda assim é um tiro no pé. Desse jeito meio, não, beleza. Não, com certeza. Eu acho que ainda é tiro no pé. Eu acho que o pastor precisa estar presente de alguma... Mas até um material que eu acho que é interessante recomendar, que a gente usa aqui na Onda, é o Catecismo Nova Cidade, do Timothy Keller. Inclusive tem no site da Ondadura Store. Tem na Ondadura Store. E eu acho que até falando de material, é legal isso. Porque tem na Ondadura Store tanto o Catecismo quanto a nossa Apostila 1. Isso. Estamos para lançar 3 agora, na verdade, enfim. Que é o nosso material discipulado. Você pode ver, aplicar, ver o que cabe e o que não cabe, enfim. Exato. Mas é um material para poder servir a Igreja de Cristo de modo geral. Exato. Né? Não, mas é realmente, assim, materiais em geral são... Não tenha medo, né? mas realmente, sim, faz parte de um exercício teológico, de um trabalho pastoral, inclusive você avaliar a qualidade, a teologia das coisas que você consome, O que eu penso é que faz parte do ofício pastoral. Exato. E eu me preocupo, inclusive, com essa onda, enfim, meio formada, tal, enfim, que dá um hiperfoco na pregação, que eu acho, obviamente, muito importante, nem precisa discutir isso, enfim. Mas pensa que ela é suficiente para a comunidade. E ela não é suficiente para a comunidade. Existem vários outros aspectos que são responsabilidade pastoral, que o pastor vai ter que ser criativo, ser engenhoso para poder estabelecer um modelo prático para atender as demandas da igreja. Perfeito. Porque a igreja tem demanda de confissão de pecado, a igreja tem demanda de relacionamento, de comunhão, tem demanda de ensino, enfim. Isso precisa ser suprido. A igreja existe para isso. Exato, né? Então, o pastor vai ter que ter a engenhosidade para poder pensar a igreja, um modelo que seja prático, enfim, aplicável para trazer saúde para a comunidade. Perfeito. Muito bom. É isso, gente. É isso. É isto. Faça a tua inscrição para a conferência, corra. Vai ser maravilhosa em todos os aspectos, mas tratando-se do discipulado, eu acredito que vai ser... enfim, extremamente revolucionários em algum contexto. Então vai ser bênção demais. E é isso aí. Deus abençoe. Até o próximo Na Mesa. Tamo Tchau, together. tchau.